Comecei hoje uns estudos sobre F. Hayek. Estava lendo Erros Fatais do Socialismo, porque a teoria não funciona na prática. Ainda é cedo para falar sobre os méritos acerca do Hayek na desconstrução do socialismo. O Roger Scruton falou que é um dos maiores pensadores do nosso tempo, então certamente tem muita coisa boa nesse livro, mas tem alguns problemas logo na introdução que eu gostaria de falar a respeito. E não no mérito do socialismo. O socialismo realmente não funciona, mas e com certeza esse livro vai dar a vocês ferramentas para você poder conversar com seus amigos, com as pessoas que você conhece, seus alunos, e explicar o porquê não funciona. Mas a questão que eu achei um pouco preocupante é algo que eu vejo frequentemente em vários pensadores, sobretudo aqueles que são... Sobretudo, exclusivamente aqueles que não são cristãos, que não acreditam em Deus, não é judeu nem cristão, não acredita em Deus. Eu preciso estudar com mais calma o Hayek para ver que tipo de relação ele tem com Deus, mas se ele é realmente ateu ou se ele pensa como um ateu. Do que eu estou falando? Eu estou falando de umas notas que eu tomei aqui. Deixa eu colocar aqui. Erros fatais do socialismo primitivo descrito por Thomas Hobbes é, pois, um mito. O selvagem não é solitário. Esse trecho eu achei interessante. Logo no começo do livro, o Hayek comenta que o Thomas Hobbes, no Leviatã, a guerra a todos contra todos, que o filósofo Thomas Hobbes diz que no estado primitivo os homens eles lutavam entre si o tempo todo, uma luta, um Mad Max da antiguidade, segundo Thomas Hobbes. E aos poucos eles criam um estado, o Leviatã, para proteger eles de si mesmos, assim, um do outro. E já o Hayek fala, não, isso é impossível, o ser humano, o instinto dele tem que ser coletivista. Senão, se o instinto primário do homem não fosse coletivista, a própria ideia de coletividade seria um mito para nós. Assim como, na realidade, o que é um mito para nós é a ideia do homem, ele por si só, o Mad Max, a Wasteland, tudo destruído e um lutando contra o outro. Isso é algo que está no nosso imaginário utópico, uma coisa de, se as coisas derem errado, estaremos nessa situação. Nesse ponto, concordo completamente com o Hayek, muito interessante esse trecho. Ele fala: a economia é um sistema de relações que disciplina a interação entre os homens numa ordem ampliada, além do pequeno grupo familiar. É uma conclusão lógica e faz todo sentido. Você tem o grupo familiar, outro grupo familiar aqui, daí eles começam, vamos supor, troca um pouco de carne de porco por um pouco do seu arroz e assim vai. Um pouco da sua pele de cordeiro por um pouco dos meus legumes e assim vai. Mas quando a ordem se amplia, mais famílias, mais território, você precisa de uma substituição, algo que discipline essa relação entre homens numa ordem ampliada e aí nasce a economia. Aqui que chega o ponto que eu considero problemático, não só em Hayek, mas em outros pensadores ateus. Popper diz: a evolução cultural prolonga a evolução genética por outros meios. E do que eu estou falando? O Hayek ele insinua, ele não é esquerdista, ele diz as coisas com clareza. Seria hoje um liberal. Ele fala sobre como a evolução cultural do homem, a economia, ela se deu por meios evolutivos. É uma alusão a Darwin, dizendo que é aquele modus operandi da, entre aspas, ciência moderna, de dizer que tudo tem que seguir a ordem evolutiva que o Darwin descreveu. E é problemática essa forma de ver as coisas. Eu vou falar uma nota que eu fiz aqui. Tá. Primeiro, eu tirei uma foto aqui da Bíblia. Por dizer o seguinte, o Hayek ele comenta, e não estou falando mal do livro, o livro tenho certeza que quando chegar na parte que desconstrui realmente o socialismo, tem suas qualidades, porque eu já li outras coisas do Hayek, eu ouvi o audiolivro dele, eu sei que ele é bom. Mas a questão é, eles dizem, o homem ele começa super primitivo e aos poucos, bem devagar, vai evoluindo. Mas não é isso que nós vemos. Quando você pega os escritos antigos, do Vedas, textos hindus e principalmente a Bíblia,
alguns desses textos eles têm 4.500 anos de idade. E outros se remetem a textos mais antigos ainda. Os mais novos textos da Bíblia têm mais de 2.100 anos. E pelo menos 2.000 anos tem. Agora, o que nós percebemos é um requinte na construção gramatical, um requinte na construção poética, na narrativa, um requinte no método histórico, principalmente no livro de Lucas. Ou seja, esse primitivismo, desse desespero do homem de tentar toda forma sair do estado primitivo que o aprisiona, isso não é visto em lugar algum da história humana. Não é visto. Desde onde existem artefatos humanos, o que nós percebemos é requinte. Requinte. Claro que há grupos que vivem de forma mais simples, no mesmo contexto histórico, grupos que vivem de forma mais simples e grupos mais requintados. Mas a sofisticação intelectual, ela existe desde que o homem existe, claramente. Principalmente na Bíblia, fica muito claro isso. Desde o primeiro livro, desde Jó, que é um livro que dizem ser tão antigo quanto Moisés, até antes, o requinte intelectual é algo inegável. Então é completamente o oposto do que alegam esses pensadores ateístas que falam, não, o homem ele foi ao longo de centenas de milhares de anos, mas isso não há comprovação, isso é como o mito do totem e tabu do Freud, não há nenhum tipo de comprovação histórica, é algo que ele tirou da cabeça dele, assim como Thomas Hobbes tirou o homem todos contra todos, ou o Rousseau tirou o bom selvagem também da sua mente. Não há comprovação dessas coisas. Daí, uma nota que eu fiz aqui, nota pessoal. Ao contrário do que afirmam Hayek e Popper, o progresso tecnológico e cultural humano não aparenta ocorrer de forma lenta e gradual. O Hayek afirmou, de forma lenta e gradual, o progresso tecnológico ocorreu. Não aparenta. Ao contrário, parece ocorrer em saltos, entre aspas, e de repente, com cada nova ideia e evento se disseminando com rapidez epidêmica. Esse processo também parece se acelerar. Daí eu dou alguns exemplos. Assim, dos fogos de artifício ao uso bélico da pólvora, poucos séculos se passam. Entre a caravela e o submarino, cerca de 300 anos. Entre a máquina ferroviária e o automóvel, cerca de 100 anos. Entre o televisor e o telefone celular, cerca de 50 anos. Do computador a válvula ao smartphone, poucas décadas. Então, se você está começando o seu estudo nos livros de direita, os pensadores de direita, Olavo de Carvalho, Roger Scruton, quando você chegar em pensadores como Hayek, Adam Smith, Mises, preste atenção, porque essas pessoas elas não têm uma visão cristã de mundo. E eu sempre digo, a visão ateísta do mundo ela é míope. Ela não enxerga as coisas como são. Dizem que é o contrário, dizem que o cristão não consegue enxergar a ciência. Não, nós estamos falando de fatos. Não há escritos há mais de 6.000 anos. Não existe nada registrado há mais de 6.000 anos. Qual a resposta da ciência? A escrita foi inventada há 6.000 anos. Entendeu? E antes não tinha. Então, há uma problemática quando você tem essa visão do mundo que tudo tem que seguir a ordem evolutiva de Darwin, você está fadado a não compreender por completo as coisas. Porque a verdade é que tanto Darwin quanto a ordem evolutiva não refletem a realidade, refletem uma visão de mundo que foi criada para tirar Deus da jogada. Então, é apenas uma introdução ao estudo dos erros fatais do socialismo, que eu concordo que o socialismo não funciona, mas enquanto eu comecei esse estudo, é algo que me incomodou, me chamou a atenção, e eu gostaria de ter feito esse vídeo a respeito para, de repente, eu sou um pouco mais velho, mas alguém mais jovem que pode começar esse estudo, pode cair na cilada de achar que Hayek e Mises são nossos Moisés e Cristo da atualidade, e não são. São seres humanos falhos.